Minha esposa riu na minha cara e disse: "Você nunca foi suficiente para mim, Cole. Só foi conveniente." Eu só respondi: "Ótimo. Pelo menos nisso a gente concorda." Ela achou que eu estava sendo sarcástico, dramático, exagerado. Ela não fazia ideia de que, naquele exato momento, eu tinha parado de tentar ser qualquer coisa para ela. Olá, Reddit. Eu sou o Cole, 36 anos, técnico de manutenção industrial em Phoenix, Arizona. Conta descartável porque, aqui, basta um colega abrir a boca no bar depois do expediente para sua vida inteira virar assunto de mesa que você nunca sentou. Eu e a Hannah estávamos juntos havia 8 anos, casados há 4. Ela trabalhava como personal trainer numa academia relativamente grande, dessas cheias de espelho, luz branca demais e música alta o tempo todo. Desde o começo, ela sempre foi a pessoa mais física da relação, energia, movimento, corpo, toque. Eu era o contrário. Sempre vivi muito mais na cabeça, cálculo, planejamento, rotina, manutenção, tudo feito para evitar surpresas. Durante muito tempo, isso funcionou. Nós brincávamos com essa diferença. Ela dizia que eu era o cara que sabia consertar tudo, menos a própria ansiedade. Eu dizia que ela era o furacão que eu nunca teria coragem de ser. Tinha amor ali, sim. Não nego isso nem hoje. Mas amor não é prova de futuro. E muito menos garantia de lealdade. As primeiras fissuras não vieram como gritos ou brigas grandes. Vieram em frases pequenas, quase jogadas fora. Você nunca quer fazer nada diferente. Você está sempre cansado. Você não entende o que é querer mais da vida. Eu achava que era só uma fase. Hannah sempre foi inquieta, sempre quis mais do corpo, mais do trabalho, mais da existência. Eu aceitava isso como parte do pacote. Enquanto eu fazia turnos longos na fábrica, ela passava o dia cercada de gente suada, espelho, elogios, endorfina. Eu nunca tive ciúmes da profissão dela. No começo, sinceramente, eu me orgulhava. Só que, com o tempo, os comentários começaram a ganhar uma tonalidade diferente. Você não cuida de você como antes. Homem que não se cuida fica apagado. Tem cliente meu que se esforça mais do que você por eles mesmos. Um dia, na cozinha, ela soltou: "Você é um bom cara, Cole." Só não é empolgante. Guardei essa palavra como quem guarda um estilhaço de vidro no bolso. Dói toda vez que encosta, mesmo que você esqueça que está ali. A rotina começou a mudar aos poucos. Antes, Hannah tinha horários fixos na academia, manhã e fim de tarde. De repente, começou a ter aulas extras, alunos novos com disponibilidade limitada, treinos especiais, projeto de condicionamento. Saía mais tarde. Chegava mais tarde. Tomava banho direto ao chegar, como se a casa inteira fosse contaminada pelo dia dela. Quando eu perguntava como tinha sido, a resposta vinha cada vez mais curta. Cansativo. Puxado. Normal. Eu via o quanto ela estava diferente, mas é curioso como a gente se acostuma a ser deixado de lado em câmera lenta. Não existe um dia exato em que você pensa, acabou. É bem pior que isso. Você vai notando que ela fala menos com você e mais com o próprio celular, com o espelho, com o mundo de fora. Um dia você percebe que não sabe mais qual é a música favorita dela naquele mês, mas sabe de cabeça o número de série das máquinas que consertou. Eu só fui começar a juntar as peças quando um nome começou a aparecer demais. Jason. No começo, ele era um aluno novo. Depois virou um caso interessante de recuperação física. Depois, um cara dedicado, que treina a sério. Depois, amigo. Depois, alguém que entende o que ela quer da vida. Eu nunca tinha visto Jason. Só sabia que ele era mais novo, disciplinado, focado, com potencial. Palavras que, pela forma como ela dizia, pareciam arranhar alguma coisa em mim. Hannah começou a usar roupas diferentes para trabalhar. Mais justas. Mais curtas. Mais caras. Comprava suplementos, porque Jason testou e disse que são bons. Começou a falar de treino até na hora de jantar. Mas não dos treinos em geral. Dos treinos dele. Hoje ele bateu um recorde no supino. Hoje ele fez um circuito insano. Hoje ele falou uma coisa que, nossa, me fez pensar muito sobre a vida. Aquele sobre a vida ficou ecoando. Comecei a notar também outra coisa, ela voltava para casa em horários que não fechavam com a agenda normal de uma academia. Às vezes, dizia que o último aluno era às 8, mas chegava perto das 10. Quando eu perguntava, vinha sempre a desculpa padrão: trânsito, limpeza, reunião, conversa com a gerente. Um dia, por puro cansaço, perguntei: "Você está feliz, Hannah?" Ela respondeu sem nem levantar os olhos do celular: "Com você? Ou com a vida?" A pergunta veio tão rápido que eu percebi que ela já pensava nisso há algum tempo. Respondi só:
Responde o que for mais fácil. Ela encarou o celular por alguns segundos, travada, e depois disse: com a vida, eu queria mais. Essa foi a primeira vez em que senti não só que ela estava se distanciando, mas que já tinha pisado em outro chão emocional sem me avisar. Outra coisa mudou: o jeito como ela se arrumava para sair e o jeito como ela se arrumava para ficar comigo. Quando saía para a academia ou para tomar algo com a equipe, se montava inteira. Maquiagem impecável, cabelo perfeito, perfume forte, roupa pensada. Quando ficava em casa comigo, parecia desligar o botão. Moletom velho, cara cansada, pouca conversa. Eu não sou idiota. Nem santo. Eu via. Mas, naquela fase, eu ainda acreditava que o pior que podia estar acontecendo era ela estar vivendo uma crise pessoal, uma tentativa de prolongar a própria juventude. Eu me sentia substituível, sim. Mas não traído. Ainda não. O cérebro é ótimo criando versões mais brandas da realidade para você aguentar dormir. Tudo mudou numa noite de sábado. Ela disse que teria um encontro de equipe depois do último horário. Eu estava de folga no domingo, então perguntei se ela queria que eu fosse buscá-la depois. Não precisa, vou com o pessoal daqui. Fica até mais tarde, talvez, ela respondeu, já ajeitando o cabelo no espelho do corredor. Uma parte de mim queria insistir. Outra parte, cansada, só disse: tá bom. Se cuida. Ela saiu. Eu fiquei. Tempo demais. 10 da noite. Nada. Meia-noite. Nada. 1 da manhã, ela mandou mensagem: vou dormir na casa da Nathalie, tá? Conversa se estendeu, a gente já tá por lá. Te conto amanhã. Boa noite. Aquilo não parecia Hannah. Ela não era de dormir na casa de amiga sem avisar antes. Não era de simplesmente largar a vida conjugal de lado assim, como se eu fosse um colega de quarto. Respondi apenas: entendido. Fiquei olhando para o teto na sala, com a TV ligada em um programa qualquer, até às 4 da manhã. Não porque eu estivesse em pânico, mas porque finalmente uma parte dentro de mim decidiu que tinha passado do ponto. Eu não queria mais me enganar. No domingo, ela voltou perto do meio-dia, com o cabelo preso de qualquer jeito, usando a mesma roupa da noite anterior, olhos vermelhos de sono, mas não de choro. Oi, disse, natural demais. Oi, respondi. Ela foi direto pro banho. Falou qualquer coisa sobre noite longa, muita conversa, vinho demais. Não perguntei nada. E isso, eu percebi, deixou ela mais incomodada do que qualquer ciúme explícito teria deixado. Ela queria confronto. Eu dei indiferença. Eu estava começando a entender uma coisa. Quem trai precisa que você reaja do jeito certo para continuar se sentindo protagonista. Enquanto ela dormia no sofá à tarde, exausta de uma noite que eu sabia que não tinha sido na casa da Nathalie, meu cérebro finalmente ligou os pontos. Jason. Saídas. Horários. A tal equipe. O jeito como ela falava do corpo dele, da disciplina dele, da forma como ele puxava o melhor dela. Eu levantei, fui até a cozinha, abri o notebook e fiz algo que vinha evitando há semanas, abri o e-mail da conta conjunta que usávamos para pagar despesas gerais. Entre os extratos do supermercado, contas de luz e gasolina, tinha uma cobrança de um motel barato na rodovia, 2 semanas antes. E outra uma semana depois. Mesmo valor, mesma faixa de horário, começo da noite até a madrugada. Não era prova jurídica. Era prova suficiente para minha consciência. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo, em silêncio. Depois fechei o notebook, voltei para a sala, sentei na poltrona e olhei para Hannah, dormindo, a boca entreaberta, completamente entregue a um cansaço que não tinha nada a ver comigo. Eu entendi ali. Ela não estava escapando do casamento. Ela já tinha ido embora. O corpo só voltava para casa por hábito. Eu não explodi naquele dia. Não joguei nada na cara. Não acordei ela para gritar. Eu só tomei uma decisão muito clara, muito simples, muito fria. Eu ia ver com meus próprios olhos. E, quando visse, não ia ser espectador. Ainda não sabia como. Ainda não sabia onde. Só sabia que, quando a verdade saísse do abstrato e virasse carne, eu não ia ficar parado na porta. E esse momento, Reddit, chegou muito mais rápido do que eu imaginava. Eu não precisei fazer muito para descobrir onde encontrar os dois. A academia onde a Hannah trabalhava tinha câmeras externas, todas as entradas, estacionamento, corredor lateral. E o gerente, o Mark, sempre foi meio egocêntrico, o tipo de cara que adora exibir acesso que não deveria ter. Bastou um comentário neutro meu, numa terça-feira qualquer, enquanto eu consertava uma esteira lá como freelancer, para ele dizer: se sua esposa sair mais uma vez com o Jason tarde da noite, eu vou acabar achando que tem algo rolando, hein? Ha ha ha, tô brincando. Acho. Ele não estava brincando.
E não tinha dito aquilo à toa. Quando ele percebeu que eu não reagi, só abriu o sorriso largo dele e completou. Fica tranquilo, Cole. Se eu precisar rever alguma gravação antiga, te aviso. Mark era fofoqueiro. E eu usei isso. Na semana seguinte, eu inventei uma desculpa para passar na academia exatamente no horário em que Hannah dizia fechar o dia. Fui entregar um relatório de manutenção e perguntei, casualmente. A Hannah tá aí ainda? Preciso falar com ela depois. Mark respondeu. Acho que ela já saiu. Jason também. Eles sempre vão juntos agora. Ele começou a oferecer carona. Ele disse isso com naturalidade, como se estivesse comentando sobre dois colegas que dividem Uber, não dois adultos casados, um oficialmente e o outro clandestinamente. Eu agradeci. E fui embora. Mas a partir dali eu sabia o que tinha que fazer. Era uma sexta-feira quente, daquelas em que o asfalto de Phoenix parece borracha derretida. Eu tinha passado o dia inteiro sentindo aquela energia silenciosa de quem sabe que algo importante vai acontecer. Não ansiedade. Não medo. Só clareza. Hannah saiu para trabalhar às 15 horas, como sempre fazia quando tinha um aluno especial no fim da tarde. Jason. Naquela altura, eu já tinha decorado o horário dele só pelos padrões dela. Eu fiquei em casa até às 20 horas. Parei diante da janela. Ela não mandou mensagem. Não disse que ia demorar. Nada. A ausência dela já era rotina. Às 21 horas, vesti uma camiseta simples, peguei as chaves e saí. Não segui até a academia. Não precisei. Eu já conhecia o trajeto. Já sabia para onde eles iam depois. Eles achavam que eram discretos. Não eram. O motel ficava a 6 quarteirões dali. Um lugar barato, com um luminoso azul piscando e um estacionamento com mais buracos do que vagas. Sempre discreto o suficiente para amantes que não querem ser vistos, mas barato o suficiente para quem não quer deixar rastro financeiro chamativo. Eu estacionei a uns 50 metros, de lado, onde tinha a sombra de um poste quebrado. Fiquei observando por alguns minutos, como alguém que olha uma casa antiga antes de comprar, tentando entender a estrutura, as rachaduras, o movimento. Às 21h37, vi o carro dela entrar. O carro dele veio logo atrás. Estacionaram separados, mais perto. O corpo dela desceu do carro com a segurança de quem já esteve ali muitas vezes. Ela olhava para o celular. Ele olhava para ela. Os dois entraram no quarto 28. Eu não senti ódio. Eu não senti ciúme. Eu senti uma coisa muito mais real. Resignação que virou decisão. Esperei 10 minutos. O suficiente para eles baixarem a guarda. O suficiente para qualquer desculpa evaporar. Saí do carro. A noite estava quente. Mas meu corpo estava frio. Caminhei devagar pelo estacionamento, com passos firmes, sem esconder que estava indo para lá. Não adiantava me preocupar com o esconderijo. Aquela não era uma operação secreta. Era uma constatação. Parei diante da porta 28. Ouvi sons. Risos abafados. Movimento. O ruído da cama batendo na parede. Coloquei a mão na maçaneta. Estava destrancada. Era quase poético. Abri a porta. A cena se abriu inteira diante de mim, sem filtro, sem preparação. Hannah por cima dele. Beijando o pescoço dele. Os dois completamente envolvidos. Como se fossem um casal recém-apaixonado, não dois covardes vivendo à sombra. Ela foi a primeira a virar o rosto. O susto tomou conta da expressão dela como se alguém tivesse desligado a luz por dentro. Cole. Jason demorou um segundo a mais para entender. Esse segundo foi suficiente para eu ver o exato momento em que ele percebeu. Eu não estava ali para conversar. Ele tentou puxar o lençol para cobrir o corpo. Não importava. O que estava destruído não era o corpo. Era a confiança. Fiz 3 passos para dentro. Fechei a porta atrás de mim. Não bati. Só fechei. Hannah começou a chorar automaticamente, como se lágrimas fossem sinal de arrependimento, quando eram só pânico. Jason levantou as mãos e disse: Cara, a gente pode conversar. A frase dele morreu ali mesmo, porque eu avancei. Sem gritar. Sem ameaçar. Sem teatralidade. Ele tentou me empurrar pelo peito, reflexo puro. Eu desci a mão, desviei o braço dele e dei o primeiro soco no maxilar. O som foi seco. Nem alto, nem cinematográfico. Apenas real. Ele cambaleou, bateu contra a parede e caiu no chão. Tentou levantar rápido, mas o corpo não respondia. A adrenalina de quem trai some rápido quando a realidade chega. Hannah se jogou entre nós, em pânico. Cole, para. Por favor. Eu não encostei nela.
Passei por ela. Jason tentou levantar de novo, com um dos braços protegendo o rosto. A respiração dele estava descontrolada. A coragem tinha evaporado completamente. Ele tentou me acertar um soco de volta, e errou feio. Eu desviei instintivamente e segurei o braço dele, torcendo o suficiente para tirar o equilíbrio. Ele caiu contra a quina da cômoda, derrubando um abajur barato no processo. Nada daquilo parecia violento para mim. Não parecia exagerado. Parecia apenas a conclusão física de algo que já estava acontecendo emocionalmente há meses. Ele ficou sentado, ofegante, com sangue escorrendo do nariz. Eu não sabia que ela era casada, ele engasgou. Mentira. Eu via nos olhos. Ele sabia. Só não se importava. Eu dei um passo para trás, respirei fundo e disse: se ela vale isso para você, pode ficar. A frase saiu calma. E verdadeira. A parte mais doída para ele parecia ser justamente essa, a minha indiferença. Hannah tentou tocar meu braço, implorando. Cole, espera, eu posso explicar. Me virei para ela, finalmente, e falei. Você já explicou. Só não com palavras. A expressão dela se desmanchou. Jason continuava no chão, sem coragem de levantar. Eu abri a porta. Parei na soleira. Olhei os dois. A cama bagunçada. As roupas espalhadas. O silêncio pesado. E finalizei. Vocês se merecem. Saí. Fechei a porta com calma. Sem olhar para trás. O ar quente da noite bateu no meu rosto. Eu não tremia. Eu não chorava. Eu não estava quebrado. Eu estava livre. Eu entrei no carro, dei partida e deixei aquele motel para trás como quem fecha um capítulo que demorou demais para terminar. O que eu não sabia, ainda, era que a parte mais intensa não tinha sido a briga. A virada verdadeira viria depois. E viria dela. Com um desespero que eu jamais imaginaria. Quando deixei o motel naquela noite, não senti alívio imediato. Não senti força. Não senti vitória. Senti algo mais simples, como se o ar dentro do meu corpo finalmente tivesse o mesmo peso do lado de fora. A traição física era a prova mais explícita possível. Mas, no fundo, a traição emocional tinha acontecido muito antes. Acontece sempre antes. O corpo só confirma o que o coração já abandonou. Dirigi até em casa devagar, como se cada semáforo me mostrasse o quanto eu tinha ignorado por tempo demais. O silêncio dentro do carro parecia mais honesto do que qualquer conversa que eu e Hannah tivemos nos últimos meses. Eu sabia que, dali em diante, nada do que ela dissesse teria valor. Explicações não salvam quem já escolheu trair. Quando cheguei em casa, deixei a chave na mesa da sala, tomei um banho longo e fiquei ali parado, com a água quente caindo nas costas, até meus músculos desarmarem. Não chorei. Não quebrei nada. Não falei sozinho no banheiro. Só respirei. E percebi que a parte mais difícil não tinha sido ver a cena. Tinha sido aceitar o que aquela cena significava. Ela não era mais minha esposa. E eu não era mais o marido dela. No domingo, acordei cedo. Fiz café. Comecei a separar meus documentos, minha caixa de ferramentas, roupas, itens pessoais. Tudo de forma metódica, organizada, sem a pressa emocional que destrói metade dos casais que enfrentam uma separação. Às 9 horas da manhã, ouvi o carro dela entrando na garagem. Eu não fui até a porta. Não fui recebê-la. Não me escondi. Fiquei sentado à mesa da cozinha, com uma caneca de café na mão, como alguém que está apenas esperando uma reunião começar. Ela entrou devagar. Cabelo preso de qualquer jeito. Olheiras profundas. A boca tremendo. Ela parecia menor do que eu me lembrava. Como se a noite anterior tivesse drenado a versão artificial dela e deixado só a verdade. Cole. A voz dela quebrou na segunda sílaba. Eu não respondi. Apenas a olhei. Ela deu 2 passos na minha direção e caiu no choro imediatamente, como se tivesse segurado tudo no carro e não tivesse mais força para manter a pose. Por favor, me deixe explicar. Eu deixei a caneca na mesa com calma. Hannah, eu vi. Ela cobre o rosto com as mãos, como se quisesse apagar a própria existência. Ele não significa nada. Cole, você não entende. Não é sobre ele. Eu estava perdida. Eu fiz uma idiotice. Eu não queria te machucar. Eu deixei ela falar. Deixei ela se afogar nas próprias palavras. E, pela primeira vez, senti zero obrigação de salvá-la. Quando ela terminou, eu apenas disse. Eu acredito que você não queria. Mas você fez. Ela se aproximou, desesperada, como se pudesse tocar meu braço e reiniciar nossa história. Eu te amo, Cole. Eu errei. Eu posso melhorar. Eu posso,
Posso tentar reparar isso. Eu respirei fundo. Hannah, eu vi você com ele. Vejo você com ele há meses. Não só ontem. A traição não começou na cama. Começou muito antes. Ela mordeu o lábio inferior com força, tentando se segurar. Não acaba assim. Não pode acabar assim. A gente tem anos juntos. Exatamente, respondi. E você jogou todos eles fora por alguém que mal te conhece. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cortante. Honesto. Ela tentou um último argumento. Eu termino com ele. Eu corto tudo. Eu faço qualquer coisa. Eu balancei a cabeça. Hannah, não é sobre ele. É sobre quem você escolheu ser. Ela caiu na cadeira à minha frente como se as pernas não sustentassem mais. Segurou a própria cabeça entre as mãos. Chorava, soluçava, dizia coisas desconexas. Mas nada do que ela dizia me atingia de verdade. A verdade é que, quando alguém trai, ela não destrói a relação no ato. Ela destrói a versão que você tinha dela. E aquela versão já estava morta. Quando ela finalmente conseguiu respirar de novo, perguntei. Quer que eu saia de casa? Ou prefere sair você? Ela levantou a cabeça devagar, incrédula. Você quer se separar agora? Quero, Hannah. Já acabou. Só estamos assinando o que você decidiu meses atrás. Ela tentou se levantar, mas desabou de novo. Chorava como se estivesse vendo o próprio chão sumir. Eu não tenho para onde ir. Por favor, Cole, não faz isso. Não joga fora tudo. A ironia daquela frase quase me fez rir, não por maldade, mas porque a incoerência era grande demais. Eu respondi. Eu não estou jogando fora nada. Você jogou. Eu só estou aceitando. Ela tentou se aproximar, ajoelhando ao meu lado, segurando meu braço como se eu fosse um flutuador no mar onde ela mesma escolheu se afogar. Eu preciso de você. Por favor. Eu me afastei devagar. Hannah, você não precisa de mim. Você precisa lidar com o que fez. Eu me levantei, fui para o quarto e comecei a arrumar minha mala. Ela me seguiu, chorando, falando, implorando. Dizendo que ia mudar. Que ia se dedicar ao casamento. Que ia cortar contato com Jason. Que ia buscar ajuda. Mas nada daquilo era sobre arrependimento verdadeiro. Era sobre perder o controle. Perder a estabilidade. Perder a certeza de que eu estaria sempre ali. Quando terminei de arrumar minhas coisas, coloquei a mala perto da porta. Ela correu até mim e disse, num sussurro desesperado. Eu amo você, Cole. Eu sempre amei. Eu não respondi imediatamente. Deixei o silêncio falar primeiro. Então, finalmente, disse. Você amou a versão de mim que nunca te deixava. A versão que você podia empurrar, testar, abandonar emocionalmente, e mesmo assim continuava aqui. Essa versão morreu ontem. Ela desabou outra vez. Enquanto isso, eu liguei para minha irmã, Ashley, para avisar que ia ficar lá por algumas semanas. Ela não fez perguntas, não pediu detalhes, só disse que o sofá estava limpo e que eu não precisava levar nada além das minhas roupas. Antes de sair, Hannah me perguntou, com a voz falhando. Um dia você consegue me perdoar? Eu parei na porta. Nem me virei. Só disse. Isso não importa. O que importa é que eu não volto. Eu saí. Fechei a porta atrás de mim. E senti o ar entrar no meu peito como se fosse a primeira vez em meses que eu realmente respirava. As semanas seguintes foram estranhas. Silenciosas. Cheias de mensagens dela, e-mails longos, ligações perdidas. Eu não respondi. Ela tentou aparecer no meu trabalho, pedi para a segurança barrar. Tentou ir na casa da minha irmã, pedi para não abrir. Tentou mandar carta física, nem li. Não por raiva. Não por vingança. Mas por respeito próprio. Hannah perdeu o emprego 2 meses depois. Jason terminou com ela 3 semanas depois do motel, aparentemente ele não queria drama de marido agressivo na vida dele. Ironicamente, eu nem tinha encostado nele além da briga inevitável. Ela voltou a morar com a mãe. Vive postando reflexões no Instagram sobre crescimento, aprendizado, cura, e errar é humano. Nunca menciona o nome do erro. Eu sigo minha vida. Fui promovido no trabalho. Voltei a treinar por mim mesmo. Voltei a dormir. E comecei a conversar com alguém, uma amiga da minha irmã, mas sem pressa, sem expectativas, sem carregar cicatrizes como bandeiras. Um dia, enquanto trocava o pneu da caminhonete, percebi algo simples e definitivo. Eu não sinto falta dela. Sinto falta de quem eu achava que ela era. E essa pessoa nunca existiu. E, por incrível que pareça, isso não me destrói.
Me liberta. Obrigado por ler, Reddit.